Olá, eu sou o pastor David Paniagua e hoje vamos meditar sobre Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19. O versículo diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mais uma vez, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19 nos orienta qual a maneira cronológica de anunciar a grande comissão. Ele vai evoluindo, veja, portanto, ide. Em primeiro lugar, é necessário que a igreja vá onde as pessoas estão, longe ou perto. Nosso Senhor Jesus, ele fez o mesmo quando deixou a sua glória no céu. Ele saiu da sua zona de conforto e a Bíblia fala que ele não tinha por aspiração ser semelhante a Deus. Ignora seu título e sua glória e assume a forma de servo e faz-se semelhante a nós. E uma vez, na nossa forma, ele foi não somente as ovelhas perdidas da casa do seu pai. Está escrito em Atos 10:38, esse texto é dito pelo apóstolo Pedro. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Cristo foi o enviado do Pai. Agora nós, a igreja, somos conhecidos como enviados dele. João 20:21 diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ou seja, devemos nos despojar de todo orgulho e conquistas, deixar a nossa zona de conforto e nos misturarmos com aqueles que estão em trevas, a fim de resgatar todos eles para a maravilhosa luz do Evangelho de Cristo. Filipenses 3:8 está escrito assim: E, na verdade, tenho também por perca todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3:8. Então, primeiro, nós temos que ir anunciar o Evangelho. Segundo, ensinar todas as nações. Devemos ensinar todas as nações porque o alvo do Evangelho é toda criatura, independente de cultura, passado, idade ou aparência ou classe social. Era previsto na palavra que o Messias seria mestre nessa disciplina. Salmo 25:8. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. E de fato foi, e de uma maneira que causava espanto. Está escrito em Mateus 7:29. Porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Nós, Igreja do Senhor, somos chamados a realizar as mesmas obras que Cristo realizou. Sobre esse importante ministério, o apóstolo Paulo nos exorta: se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Romanos 12, verso 7. Ensinar para tornar o nosso ouvinte um novo discípulo de Cristo. Um discípulo é aquele que aprende com um mestre. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado. Ensino para o seguidor de Cristo, ou seja, é um ensino básico para todo novo convertido se desenvolver espiritualmente. Ensinai todas as nações, não é apenas que elas creiam, temos que ensiná-las. Esse discipulado trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. O discipulado não é opção, é um mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada crente. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardassem o que aprenderam, ou seja, obedecessem. Mateus 28:20 fala: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado.
ou seja, as doutrinas de Cristo e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Em Atos 2,42, fala que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, que é o fundamento da igreja. Terceiro lugar, batizando-as. O batismo é uma ordenança divina. Na língua original do Novo Testamento, grego, a palavra baptizo significa imergir, mergulhar. Todos os que creem devem ser batizados. Porém, para isso, é necessário ser discípulo e não apenas ouvinte, crente. Muitos usam o texto do eunuco etíope, ali de Atos capítulo 8, para justificar que para se batizar a pessoa precisa somente crer. Mas analise o texto comigo aqui. Atos 8, 36 e 37. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veja que o texto possui, todo o texto, aliás, possui contexto. E o contexto desses versículos nos diz que o eunuco tinha ido a Jerusalém para adoração. Isso quer dizer que ele era um prosélito, porque uma pessoa de outra terra, indo para Jerusalém no dia da festa para a adoração, significa que ele era convertido ao judaísmo. Essas pessoas que eram convertidos, gentios que eram convertidos ao judaísmo, chamavam-se prosélitos. E o contexto fala que ele estava assentado no seu carro, ele tinha ido para a adoração, e quando voltava, estava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. Veja que ele era conhecedor e estudante da doutrina do judaísmo. Ele tinha certo status, né? Ele possuía um rolo do profeta Isaías e estudava durante a viagem. Filipe, na oportunidade, lhe indicou Cristo. Ele esclareceu que a profecia que o eunuco estava lendo se referia ao seu recente advento. Acontecendo assim, ele pediu para que ele fosse batizado. Ora, o que eu quero dizer é que o eunuco não era um leigo das Escrituras, como a maioria dos judeus da época de Cristo também não eram. Porém, nós, gentios, irmãos, nos é esclarecido em Efésios 2,12, que naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tá? A Bíblia foi dada ao judaísmo, né? Nós praticamente importamos ela, estamos aprendendo o que para eles, além de escrituras, é também cultura. Então, nós, gentios, precisamos de uma instrução para se batizar. A história da igreja nos mostra isso. Eu quero encerrar esse comentário aqui dizendo que a maioria das vezes os gentios são leigos acerca das coisas de Deus. Por isso é necessário um discipulado básico, ao menos, para ser batizado. Agora o encerramento do versículo, a fórmula batismal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por que em nome do Pai? Porque a salvação procede do Pai, pois Ele a planejou. Ele fez a promessa lá em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a semente da mulher, e este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali ele falando com a serpente, que a gente sabe que era Satanás, né? Então ele prometeu a salvação através da semente da mulher, que é Cristo. Em nome do Filho, porque o Filho a consumou. Ele morreu na cruz do Calvário para a nossa salvação. Nós temos a salvação quando cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. E em nome do Espírito Santo, afinal foi Ele que efetuou tanto a encarnação do Filho. A Bíblia nos diz que
a Maria foi cheia do Espírito Santo quando ela engravidou, que Jesus, quando viveu, foi cheio do Espírito Santo, ele foi ungido com o Espírito Santo, e ele também opera na salvação do homem, porque a Bíblia fala que o Espírito convence da justiça, do juízo e do pecado. Então a fórmula de se batizar é em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Essa fórmula tríplice do batismo é uma maneira de ressaltar a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No entanto, há uma doutrina dos unitaristas que deturbam e negam a doutrina da Trindade de Deus. As Escrituras, porém, ensinam que Deus é um, ao mesmo tempo tríuno. Isto é, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são, apesar de serem um, terem a mesma substância, a mesma essência. O Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus e o Pai é Deus. Eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você que no link eu vou colocar o comentário escrito, você pode acessar ele e muito mais, amém? Que Deus abençoe a todos, muito obrigado.